Esse é um tipo de complicação comum, pode acontecer, principalmente em pessoas de maior idade. E o que acontece é que a pessoa tem a queda, às vezes ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois. Como o presidente foi bem acompanhado, quer dizer, a gente fez exames de rotina, nós conseguimos ver a evolução toda do hematoma sendo diminuído e depois, quando ele começou a ter a queixa de dor de cabeça ontem, ele acabou repetindo a tomografia e a gente pôde comparar com o exame anterior e percebeu que o hematoma aumentou. O sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meníngea, chamada dura mater. Ele comprimiu o cérebro, ele foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas. O presidente não teve sequela alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Tanto é que ele está estável, conversando normalmente e se alimentando. Voz amada da nossa também amada Roraima. O abraço de sempre ao irmão e ao agradecimento a ele na nossa permuta nesse tempo todo de mandato. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, antes de tratar do assunto que me traz à tribuna, externo prazerosamente do fundo do meu coração os meus votos de pronto restabelecimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ser humano e tudo que ele representa para o Brasil. Internado, ele, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, foi submetido a um procedimento cirúrgico para drenar um hematoma na cabeça, consequência da queda que sofreu no banheiro de casa em outubro. Seguindo a opinião dos médicos, o Lula passa bem, não sofrerá sequelas e na próxima semana já estará em Brasília para seguir trabalhando. Força, presidente. Tenho certeza que a maioria absoluta da população desse país não quer ver a sua morte e também nem o mataria. Aqui tem muita gente do bem. E parabéns, porque me ocupo do tema desta terça-feira, 10 de dezembro de 2024, exatamente no seu governo Lula III, que estamos celebrando mais uma gigantesca conquista para o Brasil, que é o fim das negociações do acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. Para mim, o maior acordo desde o descobrimento do Brasil. O fato histórico se deu na sexta-feira passada, durante a cúpula do Mercosul em Montevidéu, com a presença dos presidentes do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e da presidência da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O acordo Mercosul-União Europeia é um marco histórico, queiram ou não, por ser o primeiro que une dois blocos regionais e pode, sem nenhum exagero, ser qualificado como a maior parceria comercial do mundo. Os números são impactantes. O Produto Interno Bruto, o PIB, conjunto dos dois blocos, atinge 22 trilhões de dólares e as populações somadas não vão além de 700 milhões de pessoas. Prestaram atenção? A parceria envolve 17% da economia global. A União Europeia estima que o acordo pode resultar em um aumento do PIB de 12 bilhões de dólares para os países do Mercosul e de 16 bilhões de dólares para o bloco europeu. Um acordo em que todos sairão beneficiados, o chamado ganha-ganha.
Além do caráter econômico, é preciso destacar também o aspecto político. Num momento de escalada do protecionismo, com o futuro presidente dos Estados Unidos fazendo acenos ao negacionismo, até porque é a profissão deste nefasto, é preciso celebrar uma parceria que representa uma aposta no multilateralismo e resgata os benefícios do livre comércio. Trata-se de uma vitória da diplomacia essencial. Neste momento em que as mudanças provocadas pelo clima impõem uma transição energética que, para ser exitosa, precisa envolver o conjunto das nações, é neste sentido que o acordo Mercosul-União Europeia salvaguarda os compromissos nacionais do Acordo do Clima de Paris. Na verdade, ele vai além de uma mera associação comercial, tendo como objetivos diversos, como a cooperação em defesa da democracia, a proteção dos direitos humanos, a regulação da economia digital e o combate ao crime organizado. O processo não está completo. O acordo precisa ser ratificado pelos países membros dos blocos e ainda há resistências, mas são fortes os indícios de maioria de votos a favor da parceria no Conselho e no Parlamento europeus, bem como nos legislativos dos países do Mercosul. Por isso, não tenho dúvida de que, ao final, vai prevalecer o pragmatismo que há 4 dias pôs fim a uma negociação parada desde 2019 e retomada no ano passado, que se estendeu por um quarto de século, 25 anos, senhoras e senhores. Num mundo em que, além de conflitos armados, são crescentes as guerras comerciais, Mercosul e União Europeia dão um belíssimo exemplo de valorização ao diálogo e à demonstração de bom senso. Com a contribuição decisiva do Brasil, devemos todos estarmos orgulhosos. Agradecidíssimo, Deus e saúde, um Natal justo e amoroso e que Deus lhe guarde um próspero ano e felicidade. Agradecidíssimo. O presidente Lula teve a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico no início da madrugada em São Paulo, em decorrência ainda de uma consequência daquele tombo que o presidente levou. Uma cirurgia de uma drenagem intracraniana em função de uma pequena hemorragia que ele teve. O presidente ontem estava um pouco indisposto durante o dia, no final da tarde estava com dor de cabeça e, em contato com os médicos, decidiu então realizar uma bateria de exames no final da tarde no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Realizado esses exames, foi constatada a necessidade desse procedimento cirúrgico e os médicos optaram então em realizar esse procedimento em São Paulo, a equipe coordenada pelo Dr. Calil. O procedimento ocorreu de forma absolutamente normal, dentro do planejado. O presidente encontra-se internado, vai permanecer internado por mais alguns dias, mas está absolutamente estável, sob controle. Foi importante esse procedimento para que pudesse estabilizar a situação da saúde do presidente e que ele pudesse, então, voltar à atividade o mais rapidamente possível.